Olá, boa tarde mais uma vez. Bem-vindos a mais um programa de opções avançado. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio, e a gente está começando o nosso programa nessa tarde super fria aqui de São Paulo. Tá um gelo, gente. Seguinte, tivemos bastante variação essa semana. Primeiro o Petro Vale dando uma melhorada, subindo, e agora de ontem para cá caindo bastante, principalmente a Vale, voltando para o nível lá dos R$30. Nessas condições vamos ver como é que estão as coisas. Estamos mudando agora a minha cara para a planilha. Então vocês vão olhar agora a planilha de opções e a gente vai comentar um pouquinho como é que estão as coisas, os preços, e no final vamos ver como é que estão as estratégias que a gente andou montando no passado, se elas estão dando lucro, se elas deram prejuízo, o que aconteceu com elas. Tá certo? Então, temos aqui a nossa planilha de opções, PetroF. Lembrando que a PetroF agora é a opção do game, uma vez que na segunda-feira venceram todas as opções de vencimento E. E agora a que está valendo, né, a mais curta de todas é o vencimento F. E a gente já pode hoje mesmo dar uma olhada como é que estão os ratios, as vacas, como é que tá, pra gente ver se a gente consegue montar alguma coisa, inclusive para o vencimento H dos ratios, uma vez que provavelmente com essa queda o vencimento G deve estar paradão, não deve ter ganho muito dinheiro não, e também já não está muito bom para montar, porque para o vencimento G faltam 35 dias úteis, como você pode ver aqui. Então para o vencimento F 16 dias e para o vencimento G nós ainda temos 35 dias. A F16 e a F18 estão dentro do dinheiro e praticamente não tem mais VE. Veja que ela só tem 3 centavos de VE a F16, 6 centavos de VE, valor extrínseco, né? Aquele valor de expectativa, aquilo que a gente chama de prêmio de risco, apenas 6 centavos. Depois nós temos a PetroF19, a PetroF19 sim, essa com volatilidade calculada. A volatilidade calculada de PetroF, que é a que a gente tem mais dentro do dinheiro, que ainda tem um cálculo ok, está na faixa de 28%, tá certo? 27,96%. A F20 com 26,5% de volatilidade. E a F21, que é a opção que tem menos volatilidade implícita, na faixa de 26%. Enquanto isso, gente, a volatilidade histórica, aquela calculada pela série histórica, também continua caindo, também continua diminuindo, mas ainda está acima dos 30%, está em 31,20%, 31,19% de volatilidade. Lembrando que a volatilidade histórica é aquela calculada através da série histórica dos preços, e a volatilidade implícita, que é esse cara que está aqui na nossa planilha, nada mais é do que a estimativa de quanto se usou de volatilidade ao estimar o preço justo, esse preço aqui, que é o preço de mercado real, o preço que o mercado está hoje, tá certo? Rapidamente nós podemos ver que os ratios de PetroF agora já deram resultado, já estão positivos. Para vocês terem uma ideia, 88 centavos vezes 2 dá 1,76 contra 1,68. Esse aqui ainda não está dando lucro, mas o resto já tá. Dá uma olhadinha. A PetroF 21 ela já está custando, ela ainda está custando, já ou ainda, não sei, ela está custando 35 centavos, 35 vezes 2 dá 70 centavos, menos 88 centavos da PetroF 20, significa um lucro de 18 centavos na trava. Aquele lucro que a gente gostaria de ter lá perto de 20 centavos é o que está rolando aqui nessa opção. Depois a PetroF 22 está custando 12 centavos, 12 vezes 2 dá 24 centavos,
24 centavos menos 35, 11 centavos de lucro, também é um belo lucro. E veja que o ratio de F21 com F22, para quem montou, ele até está com um delta positivo. Se o mercado subir, ele primeiro dá lucro para depois perder dinheiro. Então isso aqui é muito interessante a gente acompanhar. Depois a gente tem a Petro F23, que está 4 centavos. E 4 centavos vezes 2 dá 8. Significa que mesmo para F22 com F23, ele está com lucro de 4 centavos. Para quem montou no 0 a 0, tudo isso aí é lucro, o que é bem interessante, tá certo? Isso ainda para quem está montado em ratio da Petro F, mas acho que a maioria já está também montado na Petro G. A Petro G, gente, ela está com Petro G 16 e 18, também não está plotando a volatilidade. Vou até tentar fazer um estudo para descobrir porque que isso está acontecendo, mas o fato é que a taxa está até negativo, talvez por algum motivo do fechamento. Me parece que a Petro fechou um pouco melhor do que estava trabalhando durante um dia, talvez por isso o papel tenha subido, a opção tenha ficado parado por causa do leilão do call, e aí dá esse descasamento e fica com uma volatilidade bem baixo aqui nessas outras opções, e mais do que isso, fica sem volatilidade para Petro G16 e Petro G18. A Petro G20 está com 32% de vol. Acho que ela devia estar custando um pouquinho menos, porque ela não está em linha com o resto. Mas mesmo assim a Petro G19 está com 28. E aí a gente vê o seguinte: 65 centavos vezes 2 dá 1,30. 1,30 menos 1,34 da G24 significa que a gente está ganhando 4 centavos nessa trava, e é uma trava da G. Tá certo que essa G21 deveria estar custando um pouquinho, a G20 deveria estar custando um pouquinho menos, mas já está dando lucro. Depois disso a Petro G22 está 33 centavos, 33 vezes 2 dá 66, menos 65 ainda daria para fazer a compra de 1 kg e a venda de 2 no 0 a 0 recebendo 1 centavo. Já aqui embaixo na G22 com 23, olha lá, G23 está custando 15 centavos. 15 centavos. 15 centavos vezes 2 dá 30, menos 33 dá 3 centavos de lucro. E entre G23 e G24, 7 centavos na G24, 15 centavos na G23, elas estão mais ou menos aí em linha com o que deveriam. Então a Petro G ainda está em linha com o que deveria, mas a Petro F, né, os ratios de Petro F estão já super bons, super lucrativos. Vamos ver agora como é que está a Petro H. A Petro H, que começou a ser negociada há pouco tempo, tem duas delas que não tiveram nem cotação, né? Mas a Petro H, infelizmente, ainda não dá para ver muita coisa, porque os preços ainda estão meio doidos. A gente tem strike quebrado junto com strike redondo. Olha, o que daria para fazer, eu acho que daria para fazer na Petro H, seria a compra de Petro H 23 por 22 centavos e a venda de 2 kg de Petro H 24 por 13 centavos. 13 vezes 2 dá 26 centavos, menos 22 centavos, a gente ganharia 4 centavos. Compraria um pozinho de Petro H20 e Petro G25, e a Petro G25 está custando, vamos ver se dá para montar isso aí no 0 a 0. Petro G25 está custando R$4 centavos. Então daria para montar no 0 a 0 esse par. E eu acho que o que a gente poderia fazer, e aí eu vou incluir uma certa complexidade na estratégia, a gente poderia pegar um par da H mais dentro da grana, tipo H20 com 21, uma coisa assim, em que a gente colocaria bastante grana no bolso, tá? E eu vou explicar como é que funciona. Numa quantidade pequena, sei lá, 2 quilos.
E na H23 com 24 que eu estou falando, a gente faria uma quantidade bem maior, tipo se a gente tivesse 2 kg, a gente faria uns 8 kg, umas 4 vezes mais do que a gente está fazendo na H20 com 21 ou 19 com 20, alguma coisa assim. Não vai dar para montar isso hoje, gente, porque elas estão sem cotação, mas na semana que vem eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Então hoje eu vou montar só Petro H23 com 24. Na semana que vem a gente monta um pouquinho de uma opção um pouco mais dentro da grana, para tentar colocar uma quantidade boa de grana no bolso, tá bom? Então vamos continuar, vamos ver a Vale como é que tá, vamos ver como é que estão as puts. Depois, na hora de montar a estratégia, eu vou montar uma H23 com H24 e vamos deixar para semana que vem fazer alguma coisa um pouco mais dentro do dinheiro e ensinar uma estratégia aí de granulação, de escalonamento, né? Aquilo que a gente chama de piramidar a estratégia, montar pares no dinheiro em quantidades bem menores, pequenas, e aí pares fora do dinheiro a gente montaria quantidades maiores, né, para equilibrar as coisas. O Léo pergunta se as puts ainda estão muito fracas de liquidez. Léo, elas não estão não, viu? Já dá para operar opções com puts, já dá para operar estratégias com put. Eu não tenho feito nada. Eu acredito que quando a volatilidade estiver bem baixa, bem baixinha mesmo, 20, 21, 22% ao ano, aí a gente vai montar uma estratégia de compra de volatilidade e vamos usar umas puts, tá bom? Por enquanto, acho muito complexo a gente fazer estratégias muito grandes e tudo mais, então a gente tem deixado as puts de fora nas estratégias, mas quando a volatilidade estiver bem baixinha, a gente entra em alguma coisa com put para ensinar, para que vocês entendam um pouquinho. Vejam como as volatilidades das puts estão em linha, né? Olha lá, na Petro R, que é a que vence lá em junho, é a irmã da Petro F, tem 16 dias de vida. Essa opção, ela tá com uma volatilidade, Petro R20, por exemplo, que é no dinheiro, tá com 29% de vol. A Petro R22, que é uma opção levemente dentro da grana, tá com 30%. E as bem fora da grana, Petro R18 e Petro R16, uma está custando 1 centavo, a Petro R16 e a Petro R18 está custando 5 centavos. Essas daqui de fato estão com volatilidades bem mais altas. Para o vencimento mais longo, Petro S, que vence no dia 15 de julho, que falta 35 dias úteis ainda, essas daqui estão com volatilidades de 32%, 33%. E a menor delas, a Petro S, a opção na grana, com 29,68% de vol, tá certo? Então, para quem quisesse comprar uma opção para se proteger de uma queda, uma Petro S20 está custando 55 centavos, uma Petro S18 por 14 centavos, uma Petro R18, que é agora para junho, está custando 5 centavos, só para vocês terem uma ideia. O Bruno fez uma pergunta aqui, uma pergunta grande. Vamos ler a pergunta do Bruno antes de tudo. Depois a gente continua aí, vamos falar da Petro F, tá certo? Então a pergunta do Bruno é a seguinte: Roxo, acho que você e o Baster são os dois mais gabaritados. Obrigado, inclusive, por me equilibrar ou colocar no mesmo nível do Baster. O Baster é um cara muito bom, muito antigo do mercado, muito sincero. Mas o Baster sempre fala para operar pequeno, geralmente com 1 kg, tá? E eu tenho tenho vontade de operar mesas e borboletas com mais que isso. O que você acha? Dá para operar 10 kg de opções em uma borboleta, por exemplo? Olha, eu concordo plenamente com o Baster dizendo para operar 1 kg, mas eu acho que dá para operar grande sim. Eu acho que dá para operar grande se você se considerar um cara acima da faixa verde, tá? E é que nem artes marciais mesmo. Então faixa branca, amarela, azulzinha, tudo isso, gente, é algo que você ainda tem que operar pequeno. Então eu concordo com o Baster no sentido de que pelo menos um ano e meio, você deve primeiro aprender a didática. Primeiro você tem que aprender
em testes, sem muito dinheiro e operando devagarzinho para entender como é que é o negócio. E depois você tem que operar, pode operar com 10 quilos sim. Lembrando que se você for operar com 10 quilos é importante que sejam operações mais seguras, tipo uma borboleta, onde você gasta pouco dinheiro, tipo um Rachel desse que tem perda máxima já pré-definida. Acho que isso é o importante, tá certo? Então eu acho que dá para operar 10 quilos. Essa operação que eu ensino para vocês, que é o Rachel, ela chama no máximo R$500, 300, 400, no máximo R$500 por quilo de margem. Significa que com garantias de R$5.000 você pode montar 10 quilos. E aí você pode montar de 3 em 3, depois desmontar de 3 em 3. Eu acredito muito nessa técnica de múltiplos lotes de entradas e saídas parciais. Tá bom? Então acho que é mais ou menos por aí. Vamos continuar então com as nossas simulações. A gente tem a Petro F29 até a Petro F36 nessa grade aqui. Nas pontas, bem dentro da grana, na F29, bem fora da grana, na F36, a gente tem volatilidades de 33% e 34%. E no dinheiro, que é a F33, não dinheiro não, mas digamos que a opção com a menor volatilidade lá no skill, que é fora do dinheiro, é uns 2 strikes, porque a gente tem que lembrar que a F33 na verdade tem preço de exercício 32 e 24. Todas essas opções aqui estão tortas, né? Tortas, estão com o seu strike abaixo do nome por conta dos dividendos e juros, dos proventos que a Vale pagou aí uns 2 meses atrás. Então essas opções estão com uma volatilidade na faixa de 30% ao ano. Então acho que em média as volatilidades de Vale R, de Vale F estão na faixa de 32,5. Hoje eu tô meio desatento, né? Não sei o que está acontecendo. Isso representa taxas que a gente vê aí que vão de... Olha, tem uma taxa ao mês de F29 de 1,75, por exemplo, porque a gente tem 33% de vol. Então, entre vender volatilidade de Petro ou vender volatilidade de Vale, tá mais interessante vender de Vale. Tá certo que a Vale está realmente com uma volatilidade mais alta, e por conta da economia chinesa e da volatilidade do preço do minério, deve continuar com a volatilidade alta. Mas para montar ratios, esse tipo de coisa, ela está mais interessante. Pra você ter uma ideia, olha lá, uma F32 com F33, a gente tem 34 centavos com 68 centavos, olha que legal. Já está 1:2. Aqui também na F34 com F33, você tem 16 centavos vezes 2 dá 32, menos 34. Quer dizer, a gente montou essas coisas recebendo 8, 10, 12 centavos, já está conseguindo desmontar no 0 a 0. Então depois a gente vai ver como é que anda a nossa vaca, o nosso ratio na F. Na Vale G, aí já é mais, a volatilidade está em linha, 28, 29 está até mais baixa, mas como ela é mais longa, as relações de 1:2 ainda não estão tão interessantes, mas mesmo essa já teve uma queda acentuada na volatilidade, já podemos dar uma olhada. Na Vale H, nós temos coisas bem interessantes, por exemplo, Vale H34 com Vale H36, ou Vale H34 com Vale H35, 79 centavos com 55 centavos, tá bem interessante. Então daqui a pouquinho a gente vai ver com calma. O Bruno continua comentando aqui, fazendo pergunta. Ele diz assim: obrigado, você já ouviu falar numa corretora que deixa operar mesa e borboleta pelo spread? O que você acha disso? Olha, é que nem usar um robô. Então você coloca o spread, manda fazer a estratégia. Eu acho legal, testa, vê como é que funciona, né? Eu acho interessante. Vamos lá, vamos ver agora como é que estão as puts de Vale e depois a gente vai para as estratégias. Vamos tentar montar alguma coisa tanto na Petro H quanto na Vale H.
As puts com volatilidades aí de 33%. Então, acho que não tem muita coisa para ver nas puts. Já vamos então mudar para outra planilha, que é a planilha em que a gente de fato opera. Então a gente tem na PetroF, a gente tem montado uma PetroF 19,20, Petro 19,20. A gente tinha uma compra também de E22 que virou pó, mas essa 19 com a 20 está com 50% de delta comprado. Olha, gente, como uma operação delta negativo se tornou uma operação delta positivo, né? É incrível isso. Eu vou deletar isso aqui para não atrapalhar o nosso cálculo, mas para vocês terem uma ideia, era uma estratégia que estava perdendo vários centavos e agora está aí meio no 0 a 0, está perdendo 5 centavos só. Era uma operação inclusive que a gente tinha comprado uns pozinhos, vocês lembram? Então, beleza, já vimos essa. Temos outra na F montada, F20 com F22, né? Essa daqui tá bem mais legal. Vamos deletar aqui as opções que não fazem parte, essas que já venceram na E. E vamos ver como é que tá esse ratio. Olha que legal, ratio de F, a gente vem carregando, aquele outro perdeu 5 centavos, esse aqui, gente, ganhando 40 centavos, aquele outro lá super comprado, não, esse aqui tá comprado em delta, mas não muito comprado em delta, tá certo? Eu acho que já tá na hora da gente desmontar quase tudo dessa trava, tá bom? Acho que já tá na hora da gente deixar o delta comprado e desmontar alguma coisa dessa trava. Vamos ver agora na Petro G como é que tá. A gente tinha montado o Petro G 22, G23 e F24. A gente tinha pago 3 centavos para fazer a trava, agora ela está valendo 4 centavos e a gente está ganhando dinheiro nela. Vamos ver se a gente tem mais alguma Petro G montada. Não temos. Vamos ver agora a Petro H, o que está legal de montar. Eu vou vou tirar essas Petro H daqui que estão sem cotação. Depois o TG arruma pra gente essa planilha, por favor, TG, depois dá um tapa bom nessa planilha, senão nós vamos ficar perdidos. E aí vamos pegar a H23 e H24, jogar para cima e aí fazer uma E25 aqui. E não, F, perdão. Uma F25 aqui. E aí vamos montar, ver como é que fica aquela no 0 a 0, né? Então, H23, H24 e F25. E aí a gente vai comprar 1 kg desse cara, a gente vai vender 2 kg desse cara e a gente vai comprar 1 kg desse aqui que está sobrando. Para isso, não, tá errado, desculpa, gente. É assim, ó. H23, 24 e F25. É isso aqui. Vou apagar essa daqui. H23, H24, F25. Agora ficou certinho. Ixi, H23. Ah, já sei o que aconteceu. Eu apaguei a equação e ela... Desculpa, a gente vai levar alguns segundos aí. A última vez, pronto, agora sim. Então, demos pausa aqui na macro, só um minutinho, nós vamos apagar esse cara aqui e aí nós vamos fazer H23, H24 e G25. Lembrando que quando falta muito tempo, tipo 60 dias para o vencimento, também não é tão mole montar essa estratégia. Nós vamos só começar a montar, mas não é muito fácil de montar. O motivo é porque
G, que é o pozinho que a gente está comprando, ainda tem muitos dias úteis para vencer, então ela ainda está meio cara. Mas mesmo assim dá para montar numa boa. Vende 2 kg, compra 1 kg. Tem um ponto que é daqui uma semana ou duas, que tanto a H ainda está num preço legal para montar, quanto a G ainda está barata. Então essa daqui é a época ideal de montar essa trava. Então montamos no 0 a 0, vamos marcar os preços 0.22, 0.13, 0.04. Esse tipo de trava, como ela é bem fora do dinheiro, ela é fácil de proteger. Qualquer alta do mercado você desmonta ou compra um pozinho. O pozinho ainda vai estar barato. Então se você quiser começar montando algum tipo de ratio e quiser saber qual é o mais seguro, é o mais fora da grana, aquele que tem uma opção de 6 centavos na compra, uma de 4 centavos na venda, entendeu? Você compra um pozinho de 1 centavo, essa daí é a mais segura de montar no 0 a 0, porque ela tem pouco risco. E depois também tem uma que você monta no dinheiro, que essa daí eu vou falar na semana que vem. Eu vou explicar para vocês como é que a gente monta no dinheiro, tá? Vamos lá, Vale H. Então temos aqui a Vale H. Vamos ver como é que estão as Vale F antes, né? Então temos uma Vale F montada aqui, 8 centavos com 2 centavos. Estamos ganhando aí 4 centavos nessa trava. Não é um lucro muito grande, mas são 3 centavos de lucro numa queda. É legal. Não temos mais nada de Vale F montado, só essa. Vamos ver agora a Vale G. Temos uma Vale G montada aqui. São duas estratégias de Vale G. Essa que nós montamos no 0 a 0, Vale G 35 na compra, Vale G 37 na venda, proporção compra de 1, venda de 2.6. Vendemos a G 37 e aí a gente compra a F 38 numa proporção de 1.6 para deixar tudo zeradinho. Nós estamos ganhando, recebemos 1 centavo para montar a trava, ou 0 a 0, e aí a gente está ganhando 6 centavos na estratégia. Por uma estratégia que está montada 2 semanas, ganhar 6 centavos é legal. Dá para desmontar uma partezinha disso colocando algum lucrinho no bolso. E a gente tem também a Vale G, que a gente montou, que é a G 35, 36 e 37, que é parecida com aquela que a gente já tinha montado. Nós montamos isso numa proporção 35, 36, 37 casadinho. Pagamos 3 centavos para montar. Está custando 5 centavos para desmontar. Então a gente está perdendo 2 centavos nessa trava. Eu acho que recebendo 5 centavos vale a pena montar esse cara. G35, 36, 37, recebendo 5 centavos, vale a pena montar, mais até do que a Vale H, tá? Tem coisa interessante para montar na Vale H? Tem, mas acho que vale mais a pena montar ainda na G com a F do que na H com a G. Vamos montar na 35 vezes 2,70 menos 55, 15 centavos. 55 vezes 2 dá 1,10 menos 79 dá 31 centavos. Podemos montar 34, 35 e G36. Vamos ver quanto é que está custando a Vale G36. Acho que pode ser uma boa. Tá 17 centavos. Então nós vamos comprar 1 kg de Vale H34. Vamos vender 2 kg de Vale H36. Vamos comprar 1 kg de Vale G36. Então venda de compra de 1 de H34, venda de 2 de H35 e compra de 1 de H36. Como não tem muito delta nas opções curtas que a gente está carregando de Vale, tem pouco delta positivo, tem um pouquinho, mas não tem muito. Com o tempo vocês vão aprender isso. Acho que a gente pode até fazer 1.9 para 0.9 para deixar a operação um pouco mais segura. Talvez até
1,8. Vamos deixar calcular, ver quanto é que a gente recebe para isso? Recebe 10 centavos. Vamos fazer 1,8. Podemos até fazer 1,7, vai. Ser bem conservador, porque aí o delta fica bem mais tranquilo, né? Ficamos com o delta bem mais tranquilo. Praticamente nem tem teta zero, mas não tem problema. A gente vai ganhar teta com o tempo, com a passagem do tempo, com a queda da vol. A volatilidade na Vale H caiu bastante, mas acho que isso está interessante, pelo menos para a gente entender um pouco como funcionam as coisas. Legal. Gente, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre opções avançado. Desculpa se hoje foi um pouco rápido, a gente viu tanta coisa que eu acho que na hora de montar as travas H eu meio que falei meio rápido. Se quiserem entender um pouco mais, assistam de novo o vídeo que vai ser colocado no YouTube. Se continuarem na dúvida, gente, então aproveitem e mandem um e-mail para mim, eu tento resolver. Semana que vem explico de novo, façam a pergunta. Eu acho que é a melhor maneira de aprender. Essas estratégias são muito boas, essas estratégias. Eu acho que são uma das melhores estratégias com opções que eu conheço. São sistemáticas, ganham dinheiro com frequência, tem probabilidade acima de 50%, e depois de 2 ou 3 semanas, a opção velha que você montou lá atrás te ajuda a proteger a nova, e aí você vai colando uma estratégia na outra todos os meses. Isso te dá uma segurança muito grande, inclusive para você ter cada vez operações maiores usando o hedge, a proteção da operação que você montou no mês passado e que pela passagem do tempo já está com delta positivo. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Sexta-feira promete. Um final de semana muito bom. E na segunda-feira a gente está de volta com as opções básicas. Tá bom? Muito obrigado e um abraço.